Ok. Olá, bom dia. Eu sou a Diná, sou gerente do marketing aqui na Kangaroo Tours. Muito bom dia a todos, sejam muito bem-vindos ao primeiro webinar que nós estamos fazendo aqui este ano. Hoje nós temos o prazer de receber a Luísa da Key Brands. O nosso webinar ele vai ser basicamente de 30 minutos, nós vamos tentar deixar o mais breve possível, porque eu sei que muitos de vocês estão trabalhando. Muito importante para a gente vocês saberem que todo esse material, essa apresentação, ela vai estar gravada, então vocês vão poder receber depois, se vocês precisarem interromper por algum motivo. Nós vamos mandar por e-mail, ou depois vamos mandar no e-mail marketing, que nós vamos fazer no final do mês, então podem ficar tranquilos que vocês vão ter acesso a isso também. Luísa, bom dia, muito obrigada. Você quer se apresentar para o pessoal também, para que eles te conheçam? Claro. Bom dia, pessoal, obrigada por estarem aqui. Eu sou a Luísa, trabalho na Key Brands, é uma empresa de representação de produtos turísticos, né? Nós representamos a Desert Gate, que é uma DMC de Emirados Árabes e Omã, né? E que a Kangaroo trabalha. Então, a gente vai hoje falar um pouquinho aí de Omã, especificamente, né? Que eu tive a oportunidade de conhecer em loco, né? E amei o destino, né? E aí, enfim, se vocês tiverem qualquer tipo de solicitação, direcionar para a Kangaroo, que daí automaticamente eles vão fazer a solicitação para a Desert Gate. Maravilha. Se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem ficar à vontade para mandar por aqui. Se vocês quiserem também, vocês têm o meu e-mail, podem mandar. Se não tiver como responder agora, vocês podem ficar à vontade para mandar por e-mail, a gente responde depois também. Então, com relação a isso, não deixem as dúvidas para depois, né? Não tenham dúvidas de como vender Omã, isso é o mais importante. Não, e nós já vamos começar, então. Vamos começar primeiro mostrando um vídeo super breve para vocês começarem a ter uma ideia de como que é Omã. Então, Luísa, vamos começar. Você viu esse vídeo maravilhoso sobre, né? sobre Omã, dá uma vontadinha de ir. Então, vamos começar a saber como que chegar. Vamos começar, então, primeiro com onde fica, localização mesmo, população. Conta um pouquinho pra gente. Bom, então, vamos seguir ali no primeiro slide. Viu? Vamos técnicos. Ver se ele vai. Pronto. Bom, então, Omã não fica nos Emirados Árabes, então não é para confundir, fica no Oriente Médio, né? E não nos Emirados Árabes. Na verdade, até é um país bem maior do que os Emirados Árabes, né? A capital é Muscat. Não sei se eu consigo aqui só identificar, né? Então, aqui está Muscat, mas a gente normalmente fala Muscat, tá? E existe uma pequena península, que é a Península de Musandam, que... deu? Não deu. Mas está bem aqui na frente, na península. Enfim, e aí tem uma península de Musandam, que é mais ou menos aqui, né? Essa pontinha aqui, que depois, mais para frente, eu vou falar para vocês, alguns já devem saber, mas eu vou falar para vocês o que tem por lá, tá? Então, capital Muscat, a moeda é o real omanese, né, que apesar da similaridade de nome, vale muito mais que o real, né? Então, um real equivale a 10 reais. Então,
sim, eles são bem valorizados, exatamente porque tem uma economia forte, petróleo, entre outras coisas, né? Uma população de pouco mais de 6 milhões, né? Então, grande parte deles estão em Muscat, no entorno de Muscat. É um país que tem muita região montanhosa e depois tem uma parte próxima, né, na costa, então grande parte fica na costa, né? Claro, a gente tem alguma população aí que mora nas montanhas, que são bem interessante também, mas grande parte fica aí na região de Muscat. A língua é árabe, mas o inglês é super bem falado, principalmente em Muscat, onde é normalmente que as pessoas ficam hospedadas, né? Tem toda a parte do turismo bem desenvolvido, mas o árabe é a língua oficial, né? E visto muito importante, apesar de Dubai não ter mais o visto, né, para brasileiros, Omã ainda tem, né? Então, é mais ou menos aliás, é exatamente do mesmo jeito, né, que a gente tira. Antigamente era só localmente que se tirava, você ia com toda a documentação, tirava localmente, mas, se eu não me engano, um ano e meio atrás, eles mudaram as regras, então se faz online, e o próprio DMC faz essa emissão, tá? O som tá falhando. Pelo que a gente está vendo aqui, tá ok. Se continuar, se me dá um toque, Tassiana, que a gente vê alguma outra forma, tá? Obrigada pelo aviso. Qualquer coisa, você dá um toque. Se continuar falhando, a gente dá um jeito aqui. Mas pode ficar tranquila que, pelo que eu estou vendo aqui, tá tranquilo sim o som, tá? Obrigada pelo aviso. Do resto, o pessoal tá dando dica que tá ok. Então, muito obrigada, pessoal. Vamos continuar, então. Bom, então a gente... então a gente agora vamos falar um pouquinho de como chegar, né? Então, claro, Emirates Airlines é a melhor opção, né? Via Dubai, então a gente tem as 14 horas até Dubai direto, né? E depois mais 40 minutos até Muscat, super bom. Pertinho. É uma ponte aérea, praticamente. E, de fato, assim, tem muitas opções de voos diários, porque realmente é uma ponte aérea. Tem gente que mora em Dubai, trabalha em Muscat, tem gente que mora em Muscat, trabalha em Dubai, enfim. Então, né, é bem comum, a mesma coisa que a gente tem em São Paulo, Rio, né? Então, é bem comum, tem bastante opção de horário, né? Então, é realmente a melhor opção, tá? E a gente também tem a Ethiopian Airlines. Confesso que eu não lembro agora quando que eles começaram a voar, mas, enfim, é via Addis Abeba, né? O voo é de 12 horas e mais 4 horas e meia até Muscat, tá? Não passa por Dubai, tá? Então, se o foco mesmo é ir somente para Omã, pode ser uma opção interessante para não parar em Dubai, mas eu acho que nenhum brasileiro vai querer não parar em Dubai, né? Ainda mais tão pertinho, 40 minutos. Vale muito. Eu acho que seria uma viagem de contrastes muito grandes e bem interessantes, mesmo que sejam praticamente da mesma cultura árabe, né? Sim. Então, eu acho que vale essa mudança de cidade e mudança de contraste, vale a curiosidade. Sim, que bacana. E qual que é a melhor época para visitar? Vamos dar uma olhada nisso, porque isso é uma coisa que muita gente deve perguntar também com relação a isso. Quando ir, né? Porque você comentou, é um lugar que é de praia, mas também tem montanhas, então, quanto que isso afeta, né? Tá. Então, a gente pensa mais ou menos assim, eu sei que muita gente já está acostumado a pensar em Dubai, né? Então, vamos pensar da mesma forma, né? Então, a melhor época do ano, de fato, é o inverno deles, que é mais ou menos de novembro a março, né? Dezembro a abril, vamos dizer assim, né? Para abrir um pouquinho mais o leque, né? Por quê? Temperaturas muito altas no verão, né? Eu fui em maio, final de abril, começo de maio, nos últimos dias de abril,
ainda estava ok, Uhum. mas de repente, assim, começou 40 graus. Gente. De repente você diz de um dia para outro? Assim, num dia tava assim, uns 30 e pouco, que nem a gente tem aqui no verão, de repente estourou 40 graus. Aí você não consegue respirar. Aí você fala, meu Deus do céu. Desértico. Então, assim, realmente é bem quente, né? Uhum. Claro que a gente está acostumado, então se a possibilidade é só nos meses de verão, a gente consegue lidar. Eu tenho umas diquinhas para vocês aí para dar uma aliviada se for no verão. Mas as temperaturas no inverno são mais agradáveis, que são de 16 a 30 graus, tá. Né? Então, isso aqui também já não é muito inverno, né? E vamos comentar agora quanto tempo que os visitantes costumam ficar, porque acho que isso que é uma dúvida, né? De pensar num destino como sendo só um stopover, só uma paradinha, sim. Só para enquanto está esperando o próximo voo, uma coisa assim. Vamos conversar um pouco sobre isso também, né? De não ser exatamente só um stopover. Então, eu acho que depende muito exatamente, né, do perfil do cliente, qual é a necessidade dele, né? Para daí criar o roteiro perfeito. Né? Então, assim, dá para ficar 3 noites? Dá. Você vai conhecer coisas legais? Vai. Mas se você ficar 7, você também vai, né? Então, depende muito do que o cliente quer. Ele quer só dar uma parada para seguir adiante, né? Às vezes ele já foi para Dubai, não quer ficar em Dubai de novo para fazer aquela parada, mesmo que seja um voo a mais, mas vale a pena, porque é bem diferente, né? E dá para ficar uns 3 dias e depois, né, segue adiante para outro destino na Ásia, que seja, né? Agora, não, né, gosto da cultura árabe, quero conhecer coisas novas, quero ver coisas diferentes. Uma semana você consegue fazer bastante coisa, né? Tem bastante opção para você conhecer. Você consegue entrar em contato com cultura, natureza, né? E assim, como eu falei, contrastes bem interessantes, né? Então, aqui a gente consegue ver algumas fotinhos de alguns atrativos importantes na capital, né? Então, a capital, Muscat, normalmente é a base, né? É a cidade base, para as pessoas ficarem, né? Chega em Muscat, fica em Muscat, né? Então a gente tem o palácio, que é esse do meio. Não, o do final. Né? Então, não é aberto ao público, mas é uma área que, né, é uma área governamental que dá para você visitar. A arquitetura é super bonita, né? Então vale muito a pena. O de cima, obviamente, é a mesquita, é a única mesquita que pode entrar não muçulmanos, né? Claro, com todas as exigências, etc., né? Que toda mesquita tem, mas é a única do país que pode, tá? E o do meio é a Royal Opera House, né? Então, assim, o que eu acho legal, até para a gente começar já a entrar um pouquinho na cultura deles, né? O sultão, além dele, quando ele realmente começou a governar, além dele colocar a economia fazer a economia realmente crescer e proporcionar uma vida melhor para os omanes, né, que é como eles são chamados, ele também quis dar muita cultura, né, para a população, né? Que bacana. Então, a Royal Opera House, por exemplo, né, ela recebe inúmeros artistas do mundo todo e também da cultura árabe, né? Então, assim, Plácido Domingos já cantou lá, Andrea Bocelli, né? E também cultura, grupos indianos, grupos árabes, né? Então, eles juntam tudo isso. É uma região super bonita e, ao mesmo tempo, tem também aquela cultura do árabe de sempre, né, colocar tudo muito detalhista, com o melhor de tudo. Então, ele é todo feito com mármore Carrara, né? Então, tem um jardim que parece um jardim... que não dá para colocar aqui na foto, mas parece um jardim de Versalhes, sabe? Em volta dele é um jardim mais ou menos parecido, assim, com a mesma estrutura do Palácio de Versalhes. Dentro tem um museu com as vestimentas de alguns espetáculos que tiveram lá.
tem restaurante, né? Então, assim, também tem bastante disso. E a cultura em si deles é bem importante para eles, né? Então, assim, eles são muito orgulhosos do país que eles têm. Você vê muitos omanes nas ruas, né? E aí eu falo que isso é um contraste, porque em Dubai, principalmente, a gente não consegue ver os Emirates, então esse é o contraste, a gente entra em contato com o povo local, que é muito legal, né? Eles estão trabalhando, eles são donos de loja, né? Eles eram antigos pescadores e às vezes eles continuam, né, seguem essa cultura na família, né? Então, assim, eu acho que é bem interessante em relação a isso. Eles dão muito valor para a cultura deles, né? Aproveitando isso, deixa eu aproveitar para fazer uma pergunta, uma dúvida que me surgiu. Vocês eles estão nas ruas, eles estão ali em contato com, né, com um possível visitante. O visitante ele precisa se preparar com relação à roupa, a vestimentas, a como se comportar, já que ele tem tanto contato assim com a pessoa local. Como que funciona isso ali? Então, apesar de eles serem extremamente orgulhosos e darem muito valor para a cultura, é muito tranquilo, né? Dizem até que assim, Omã é o país mais seguro para se visitar no Oriente Médio, né? Eles são super receptivos, né? E também não tem nenhum, entre aspas, preconceito, que não é nem isso, né? É como eles veem na questão religiosa, né? Certo. Mas é claro, né? Eu acho que como visitante, a gente também tem que respeitar a cultura local, né? Com certeza você vai se sentir muito melhor, por exemplo, as mulheres, com uma blusa um pouco mais fechada, num decote não é tão interessante, apesar que você ninguém vai olhar para você e vai falar, nossa, você não pode ficar assim, realmente não tem isso lá, né? Mas eu acho que a gente tem que ter um equilíbrio, né? Dá para usar uma bermuda? Dá para usar legal, não tem problema nenhum, né? Eu acho que a gente só tem que medir também o quanto você tem que respeitar o local que você está visitando, né? A gente, como agente de viagem, a gente aprende isso, pelo menos eu aprendi na faculdade, né? Que a gente sempre tem que respeitar onde a gente está indo, né? Então, eu acho que fica bem assim, super seguro, um povo carismático, receptivo, você não tem problema até, eu li em alguns lugares, assim, que mulheres sozinhas são muito, bem interessante ir para Omã, porque elas vão se sentir muito seguras. Que bacana! Né? Então, e realmente, eu não fui sozinha, né? Mas assim, eu me senti muito bem, eu não tive nenhum problema, eu fiquei bem tranquila, né? Mas respeitando sempre a cultura local. Maravilha. Bom, vamos seguindo. Vamos seguir, né? Então, assim, só manter um pouquinho aí, só para a gente falar. Então, assim, basicamente, o que eu coloquei aí, a gente, além disso, também tem o SUC, obviamente, também eles têm o SUC deles, né? Então, essas seriam, basicamente, os atrativos que seriam visitados num city tour, por exemplo, né? Então, né, você chegou na cidade, ou no mesmo dia, ou no dia seguinte, você faria esse como um city tour, né? Dá para fazer tranquilamente, você vai também no SUC, ver mais algumas coisinhas que é bem interessante, e aí, a partir do segundo dia, você já consegue sair de Muscat, né? Para daí começar a fazer outras coisas que são interessantes e que são próximas, né? Por isso que eu falo que a base em Muscat é bem interessante, né? Bem importante, tá? Então, aí a gente vai seguir, vamos ver se vai. Foi. Então, passeios a partir de Muscat, né? Então, como eu falei, é um país que tem muita coisa, né? Então, temos deserto, temos montanha, temos lagoas que aparecem no meio de formações rochosas. Bom, como essa? Se é essa daí, pelo amor de Deus. Que é o sinkhole, né? Então, buraco na água, né? Essa é a tradução, né? Então, isso é uma água doce, você consegue entrar, não sei se dá para ver aqui, mas tem uma escadinha aqui, né, para você ter acesso, então as pessoas vão aí. Tem outros que são menores, outros maior, eu acho que esse é o maior, mas tem outros que são menores e que também dá para você entrar, né? Tem os wades, né, que basicamente, você está no meio de uma região rochosa, super árida, e de repente você vê um monte de arvorezinha pequenininha assim, e rasteirinha assim, bem pequenininha,
você vai saber que tem um WAD lá. O que é um WAD? É realmente como se fosse uma lagoa, né, uma nascente de água, e que consegue fazer com que aquela região fique um pouco mais fértil, né? Então, por isso que tem as plantinhas baixinhas, porque a região é árida, então você acaba não conseguindo ter árvores muito grandes, mas ele já consegue fazer a região ficar um pouquinho mais fértil, né? Certo. Em alguns lugares tem vilas, né, próximas a esses lugares, às vezes é só um atrativo turístico, né? E aí o que acontece? Os WADs não estão a meia hora de distância. Então, assim, 2 horas de distância, né, que dá para fazer. Normalmente é um dia inteiro de passeio, que daí, claro que, como eles têm muita cultura, tem muitos vilarejos, né, restaurantes típicos, etc., né, é interessante fazer como se fosse um passeio de dia inteiro, que óbvio que o WAD ou o Sinkhole seria o objetivo mais principal do passeio, né? Então, o WAD Chave, o WAD Tiwi, e tem outros WADs também, só coloquei alguns, são alguns dos WADs que a gente tem de passeio, que é um full day, então você vai visitar um vilarejo bem típico, bem local, que às vezes até no Akan Village, por exemplo, a gente já passou na foto, depois se a gente quiser voltar, mas é onde eles fazem o método de irrigação mais antigo deles, eles continuam seguindo que isso, bacana. né? Então, assim, cultura, né? E aí você junta, né, com um vilarejo antigo, você vai num restaurante típico, e depois você vai no WAD, e aí você volta, né? Então, é um passeio mais tranquilo, que você consegue fazer tudo que você quer visitar e ainda conhecer um pouco da cultura local, né? Então, você acaba conhecendo um pouco deles e vendo belezas naturais, né? Então, junta um pouco. Isso normalmente é um full day, né? Então, vamos supor, você gostou muito dos WADs, né? Depois a gente pode até colocar umas fotinhos de alguns outros WADs, mas basicamente o objetivo final fica parecendo com esse sinkhole, né? E a gente tem a vegetação no entorno, né? E assim, o país ele é cheio disso, né? Alguns não secam, outros secam no período de verão, né? Então, também é bem interessante entender, né, a formação deles. Não vamos entender muito aqui, porque senão já vai até amanhã. Mas, enfim, é bem interessante, tá? E aí a gente... então, você pode... Cada um desses passeios seria um dia inteiro de passeio. Né? Nossa, então por realmente... isso que dá pra gente fazer aí 7 dias, até se você quiser mais, né? Aí a gente tem Nizwa e Jebel Shams, que eu vou deixar para falar um pouquinho depois, para explicar um pouquinho como que poderia ser. Pode ser um passeio de dia inteiro, mas a gente pode fazer um pouquinho mais, né? E tem o deserto, né? Então também tem deserto, né? Estamos no Oriente Médio, né? Que também dá para se hospedar no deserto, né? Então, eles têm acampamentos de luxo ou não luxo, né? Que dá para você fazer aquele glamping, né? Que todo mundo faz, dá para fazer, e é um glamping de verdade, não tem avião passando, né? Não tem o helicóptero do Sheik, etc, né? Então, é bem legal, né? Você consegue ter uma experiência um pouco mais exclusiva, né? Então dá para perceber que tem bastante coisa para fazer, né? A foto de cima, que é da montanha, é da Jebel Shams Grand Canyon, né? Como se fosse um Grand Canyon mesmo, né? Mas aí a gente vai conversando um pouquinho mais para frente para eu explicar para vocês como é que pode ser feito isso, tá? Maravilha. Vamos seguir? Vamos lá. Eu sempre fico pensando assim, o que a gente não pode deixar de trazer, né? Uma das coisas que você falou, o que é o único do país? O que é uma coisa que você vai trazer que seja para dar de presente, seja para manter, né? Para dar de sugestão mesmo, né? Falar para o cliente, olha, tem isso que é super único. Vamos lá. Vamos lá, né? O brasileiro sempre faz umas comprinhas, né? Básicas, né? Então, realmente o artesanato local é bem interessante, né? Especiarias também, né? Como todos os Emirados Árabes também tem, né? Eu acho o que é interessante, e aí a gente começa a entrar na minha indicação de Nizwa. Nizwa era a antiga capital de Oman, né?
e ela meio que parou no tempo. Ela continua com os mesmos costumes que ela tinha no século passado, que seja, né? Então, o mercado deles, o suki de Nizwa, não tem imã de geladeira e nenhuma camiseta, né? É só artesanato local. Genuíno, né? mesmo. Então, assim, essa foto aí que tá meio de marca d'água é de lá, né? E realmente é um artesanato bem local, né? Eu acho que vale a pena, eu gosto, né? Eu acho que é bem interessante, muita gente gosta de ter nessa alguma coisa muito específica do lugar. Acho que é bem interessante. E Nizwa em si, para mim, foi o suki mais legal que eu já fui na minha vida. Assim. Apesar de não ser tão grande como um Gran Bazar de Istambul, o próprio suki de Dubai ou de Abu Dhabi, que seja, né? Para mim, eu achei que foi muito mais interessante, né? É muito mais local mesmo, sim, né? Sim. E aí, claro, nesse suki, né? Até falando um pouquinho de Nizwa, nesse suki a gente tem tanto artesanato, quanto as especiarias, quanto frutas que a gente consegue, né, ver outros tipos de frutas que a gente não conhece, né? Carnes, peixe, etc, né? Então, é uma cidade bem interessante para fazer isso, né? O que eu não coloquei também, que eu trouxe, as tâmaras, né? Tâmaras ótimas, muito boas também, né? Em Nizwa eu comprei lá, mas claro, também tem Muscat, né? E aí a gente tem o perfume, né? Então, diz a história, né, que um dos presentes que os reis magos mandaram, né, entregaram para Jesus, a essência veio da região de Omã, né? Que interessante. Então, eles têm realmente uma cultura bem forte na questão das essências. E esse Amouage Gold é o perfume deles. Não sei se o pessoal vai conseguir pagar, mas porque ele é um pouquinho caro, né? Se não me engano, assim, alguns ml, 2.000 euros, uma coisa assim, já fala até em euro, né? Não sei, depois o pessoal pesquisa aí, mas assim, é caro, né? Mas se realmente quer alguma coisa muito específica, eles realmente são conhecidos por isso. Eu acho que é bem legal também. Que bacana, que bacana. Muita informação. Vamos lá para a próxima. Vamos seguir. Deixa eu ver. Vai lá. Isso. Vamos hotelaria, né? Hotelaria que é uma das coisas que as pessoas se preocupam, ainda mais quando é um destino que não é tão conhecido, que a gente acaba não tendo tanta exposição aqui no Brasil. Isso é bem importante. Conta um pouquinho de o que você viu quando você esteve lá. Então, a gente teve a informação de que nos últimos 2 anos, 3 anos, né, a oferta hoteleira começou a aumentar e vai aumentar ainda mais, tá? Então, a gente já consegue ver aí, por exemplo, Kempinski, Intercontinental, Crown Plaza, que são aí cadeias já conhecidas, que dá um pouquinho mais de segurança para aquele cliente um pouco mais receoso, né? O Shangri-La, por exemplo, ele já existe há bastante tempo, né? Ele, na verdade, é um complexo de 3 hotéis, que é bem interessante, fica numa região muito bonita, né? Para mim, acho que é a região mais bonita de Muscat, né? E muita gente conhece o Shangri-La de Muscat exatamente por conta da região, por conta desse complexo, né? Temos o Dechedi também, que é um super luxuoso, então para aquele cliente mais top, também eu acho que vale indicar, né? O Kempinski, ele é um novo hotel, eu fiquei hospedada nele, acho que ele tinha uma semana que ele tinha sido aberto, né? É um hotel jovem, né? Como a própria marca, né? Um hotel jovem, né? Todos são praia, né? São de praia. E são bem interessantes, eu acho que vale aí, cada um com o seu perfil, e aí tem que entender o perfil do cliente. Então, para famílias, acho que o Shangri-La é legal, porque assim, tem muitos restaurantes, tem bastante opção, né? Aí tem que ver aí qual que é o perfil do cliente. O Kempinski já é um pouco mais jovem, né? É uma coisa um pouco mais moderna também. Dechedi já é mais top. E aí a gente tem ainda outros hotéis que são
referência, né? Que daí também vou mostrar para vocês. Mas, assim, num contexto geral, é uma cidade que a gente consegue ter grande quantidade de opções, né? Claro, não é igual a Dubai, né? Porque até é um lugar menor, né? E aí, voltando ao contraste, né? Então, Muscat, por exemplo, o sultão não permite que tenham prédios mais altos que a paisagem montanhosa. Exatamente porque ele quer proporcionar a todos da cidade a opção de onde quer que ele esteja, ver as montanhas. Então, você já vê o contraste, né, dos prédios de Dubai e os prédios de Muscat, né? Então, enfim, menor, né, bem menor a cidade, então também é outro contraste. Vamos supor, São Paulo e interior de São Paulo, né? Muscat é um pouco mais tranquilo, tudo é mais, né, mais velocidade relax, já é mais, né? Então, assim, o pessoal já é mais calma, você tá em Muscat, fica tranquila, né? Você tá de férias em Muscat. Não é? Então, eles têm uma rixinha, né, de Dubai, eles falam assim, você não tá em Dubai, você tá em Muscat, né? Então, a gente acha bem engraçado isso. Mas, realmente, é um contraste, por isso que eu acho que é bem interessante essa viagem com os dois, para você sentir essa diferença, tá? E aí, a gente tem outro hotel também em Muscat, que é o Al Bustan Palace, que é do Ritz-Carlton, que daí, realmente, ele é um hotel referência. Ele já funcionou há anos atrás, e ele ficou alguns anos fechados, eu não sei ao certo quantos anos, eu não sei se 3 ou 4, ou 3 ou 2 anos, fechado para ficar totalmente remodulado, né? Porque ele tinha aí, a arquitetura dele retratava a mesma arquitetura de um palácio do sultão. Que bacana. Tá? Então, é muito interessante. Ele foi reinaugurado agora, em outubro de 2018, então ele está super novo. Ele está mais ou menos na mesma região do Shangri-La, então, assim, uma região que assim, vale muito a pena. E, assim como todo o Emirados Árabes, que a gente já está acostumado a saber, eles sempre estão construindo alguma coisa, tem alguma coisa nova. Lá mesmo, quando eu fui visitar o Shangri-La, eu já vi que eles estavam construindo um complexo comercial, tudo, né? Então, assim, a gente vê muitas coisas ainda vão acontecer, muitas coisas ainda vão ser ofertadas aí para o turista, né? E o Al Bustan Palace, realmente, assim, se o cliente tem a condição, ele gosta de exclusividade, gosta de alto padrão de serviço, Ritz-Carlton, né? Vale muito a pena. Né? Eu acho que vale muito a pena, né? Todo mundo tava assim, quando eu fui, ele ainda não tinha sido aberto, né? E eles nem sabiam que ia ser aberto em outubro, não tinham informação ainda, né? Muita gente falava assim, acho que só ano que vem e tal. Todo mundo perguntava, mas realmente vale muito, faz falta esse hotel aqui. Que bacana. Chama atenção, ele realmente é referência no destino. Tá? E aí, falando sobre outros hotéis, né, que também eu acho bem importante, e aí a gente entra lá do Grand Canyon, né, que eu tinha mencionado lá, como uma opção de passeio de dia inteiro. Então, você vai para Niswa, só para você ter uma ideia. Muscat a Niswa é mais ou menos 1h20, por aí, né? E aí, depois de Niswa, você pega a estrada para subir as montanhas, né? E aí você consegue ter vistas impressionantes, né, do Canyon, né? Que fica a 2.000 metros de altura, né? O topo, né? E, aliás, eu acho que o topo deve ser um pouquinho maior, porque a gente ainda tinha chão depois do hotel. E aí e aí dá para fazer um passeio, né? E voltar. Mas eu acho que não vale a pena voltar. Porque existem 2 hotéis muito, muito, muito lindos e que vale muito a pena, que é o Anantara, né? O Anantara já é um estilo mais resort, né? E eu não sei se também dá pra gente ver aí, mas o complexo dele é bem grande e ele fica de frente para um vale, né? Um vale gigantesco, então, né? De fato é um canyon, né?
E aí realmente tem uma paisagem impressionante. A gente conhece o Anantara, né? O Anantara está muito aqui, né, no mercado brasileiro, com outros destinos, mas vale muito a pena, né? Eles têm uma estrutura ou de vilas ou de prédio principal, aí depende do que o cliente quer, mais exclusividade, menos exclusividade. Ótimo para crianças também, né? Ele tem bastante estrutura, Kids Club, né? É bem interessante. E temos a Lila, né? Que também é um pouquinho conhecido aqui, né? Acho que o de Bali é o mais conhecido, se não me engano, né? E também, né? Acho que aqui dá para ver mais, né? É verdade. Mas o Anantara também é mais ou menos nesse estilo, ele é bem, né, Eles ficam bem na borda já de um canyon, né? Então, nossa, ali imagens devem ser fantásticas. Você tem paisagens impressionantíssimas. Não sei se essa palavra existe, mas tem. Né? Eu fiquei encantada com os dois hotéis, né? A diferença de um e outro é que o Ali é um pouco mais boutique, tem menos opções de quartos, também tem a mesma estrutura vila e prédio principal. Ele é um pouco mais integrado no ambiente, porque não sei se dá para ver aqui, ó, mas toda a estrutura dele foi feita com pedras da mesma cor da montanha. Então você não consegue ver ele de muito longe, só quando você está muito perto, porque ele está lá meio que fazendo parte da montanha, né? Sim. E ambos, tá? Ali eu indico mais para casal, mas eu vi crianças, tem uma opção aí para crianças também, mas eu senti nele um pouco mais, né, lua de mel, essa coisa mais romântica, não, tá? Tem até vilas com piscina privativa, que essa é uma delas, né? Mas também tem uma piscina borda infinita, né? Então, assim, é lindo, né? Ambos, tanto a Anantara quanto a Lila, além de você contemplar a natureza, você também pode explorar a natureza. Então, nos dois, existem profissionais que são profissionais que sabem sobre trekking, sobre escalada, sobre alpinismo, sobre várias coisas relacionadas a trilhas em montanhas. Bacana. E que você pode já contratar, né? E aí você pode fazer uma trilha de 1 hora ou de um dia inteiro. Depende só da sua condição física, né? Sim, seu interesse, e do que você quer. Né? Você consegue ver, por exemplo, nessas trilhas, os locais onde os antigos humanos, né, moravam, que eram de casas de barro, de árvore, de madeira, etc. Enfim, você consegue ter aí... Tem experiências no local também. Exatamente. Maravilha. Né? É bem interessante. Então, assim, eu recomendaria, se é só contemplativo, pelo menos uma noite aqui. Tá. Se for para explorar, de 2 a 3 noites. Tá. Então, aí a gente já entende aquela questão do período de noites para ficar em Oman como um todo, né? Então, vamos seguindo. E aí a gente tem o Six Senses Zig Bay, né? Que a gente não pode deixar de falar, né? Eu fiz questão de deixar ele para o final, porque senão, né, todo mundo já conhece, todo mundo sabe que é lindo, todo mundo... Enfim, mas tem muito mais do que Zig Bay em Oman, né? Então, muita gente, até quando a Desert Gate veio para cá, perguntava muito, né? Vocês já foram para Oman? Sim. Para onde você foi para o Zig Bay? Não é o Oman mesmo, mas é um Oman muito bonito, né? Então, só voltando ali naquele mapa que eu mostrei para vocês, então, lembra que a península de Musandam, né? Então, a península de Musandam, desde Muscat, 7 horas de carro. Sim. Né? Então, vale muito mais a pena você ir para Zig Bay de Dubai. Por quê? De Dubai até Zig Bay, mais ou menos 1h30, no máximo 2 horas de carro, né? Então, se o seu objetivo é só descansar e ver uma paisagem bonita, mas não pegar o avião, etc e tal, Zig Bay é a opção. É um ambiente super agradável, né? Six Senses todo mundo conhece. A região é muito bonita e vale muito a pena.
Mas, se você quiser juntar Zig-Bay com o resto de Oman, a logística vai ser um pouco complicada, né? Porque vale mais a pena você ir de Muscat, pegar um avião, ir para Dubai e pegar um carro e ir para Zig-Bay, do que você ir de carro para Zig-Bay, porque não vai ter voo para Zig-Bay. Maravilha, uma baita dica, realmente super importante. Então, ou você faz 2 viagens separadas, né? Sim. Ou você, enfim, quer conhecer tudo, manda bala, você sabe qual que é a logística e vai. Sim. Né? Mas vale muito a pena os Six Senses, sim. Maravilha. Agora, acho que é mais... Vamos conversar um pouquinho sobre o tipo de... Oman é um destino democrático, ele é para qualquer pessoa, a gente está falando só de casais, ou não, se eu quiser ir com famílias, você até comentou sobre Shangri-La, que tem uma boa estrutura. Vamos falar um pouquinho sobre isso também, porque às vezes as pessoas ficam com um pouco de dúvida com relação a isso, né? Não, eu acho que assim, qualquer tipo de cliente, né? Seja família, seja amigos, seja casal, eu acho que tem o que oferecer. Consegue atender a todos eles. Tá, então, assim, os próprios atrativos turísticos chamam muita atenção das crianças, né? Claro, vamos pensar, bebê, eu acho que já é meio difícil, né? Por conta de temperatura, logísticas, etc. Mas é uma criança um pouquinho mais velha, vai dos seus 5, 6 anos para frente, eu acho que já dá. Tem museus que são interessantes, né? E a própria estrutura de alguns hotéis também ajuda. Atende bem. Né? Então, eu acho que tranquilo. E lua de mel, eu acho que é perfeito. Né? Porque eu acho que quando você pensa em lua de mel, né? Vocês sabem mais do que eu, né? Mas quando você pensa em lua de mel, você quer alguma coisa diferente, né? Uma experiência diferente, né? Sim. E é como eu falei, tem tudo. Tem deserto, tem montanha, tem praia, tem tudo, tem né? Paisagens lindas, né? Sim. Super maravilhosas. Maravilha. Vamos continuar, então? Vamos lá. Isso. Dicas importantes. Isso a gente adora, dicas importantes. Dicas importantes. Sim. Então, atenção aos horários do voo, né? Então, 14 horas até Dubai, né? O nosso voo, ele chega à noite, né? Chega à noite, é isso? Chega à noite. E aí, você ir para Muscat logo direto, acho que o cliente tem que saber, né? Tem que saber, só para ele ter aí saber o que vai acontecer. Ele vai ter que passar pela imigração 2 vezes. Certo. Né? Até chegar em Muscat, né? Às vezes seria interessante colocar pelo menos um pernoite, que seja no aeroporto. Tem ótimos hotéis no aeroporto de Dubai, né? Perto do aeroporto de Dubai. Acho que vale a pena. Mesma coisa no retorno, né? O nosso voo é às 8 horas da manhã em Dubai. Sim. Para você sair às 8 horas da manhã, você tem que chegar umas 3 horas antes, porque você tem que fazer uma imigração em Dubai, né? Só que você também tem que fazer a imigração em Muscat. Então, eu fiz direto. Foi bem cansativo, eu tive que sair meia-noite do hotel. Tá. Para conseguir pegar o voo das 4 horas da manhã em Muscat, para chegar em Dubai a tempo de fazer a imigração, para daí pegar o voo, né? Então, se tem tempo e se tá a lazer, não tem porquê. Mesma coisa, deixa um pernoite, né, em Dubai e segue adiante, né? Porque é um voo de 14 horas, antes ou depois, né? Sim, nossa, acaba ficando cansativo. E é importante realmente isso que você passou, acho que é bem interessante até para passar a realidade do que é que a pessoa vai encontrar no destino também e dos trâmites que vão ocorrer também, né? Então, super interessante. Então, só atenção mesmo nos voos, para depois, né, o cliente falar, nossa, me avisou que eu ia ficar horas no avião, no aeroporto, né? Então, se ele está ciente, ok, você avisou, né? Se ele quer ficar, né, tranquilo, ele faz um pernoite, né? E aí, outra dica também importante, hotéis de Dubai versus hotéis de Oman, né? Então, como eu falei, né, não dá para comparar Dubai e Oman. Dubai está 1000 anos-luz à frente, né, de desenvolvimento hoteleiro em relação a Oman. Os hotéis de Oman são ruins? Não são ruins. Os hotéis de Dubai que são muito bons, né? Eu acho que se você for comparar hotéis de Dubai em relação a qualquer hotel do mundo todo, vai ser melhor, sempre, né? 4 estrelas, um 3 estrelas,
já é fantástico. Uns 5 estrelas ou 6, 7 que a gente tem lá, são fantásticos, né? Então, também só tomar cuidado, eu indicaria ficar primeiro em Oman. Tá. Entendeu? Tá. Para daí não ter, entre aspas, uma frustração. Sim, né? Claro que sim. Oman oferece muito mais outras coisas, né, diferentes de Dubai, mas em questão hoteleira, fica primeiro em Oman, né? E depois você fica em Dubai, até porque o pessoal quer fazer compras, né? Sim, então, sim, verdade. Né? Então, verdade. eu acho que vale a pena. E a segunda dica é assistência no aeroporto, né? Então, assim como Dubai, assistência no aeroporto em Oman também funciona muito bem. Tá. Né? E, às vezes, por ser uma ponte aérea, ou seja, as pessoas vão muito, né? Os próprios locais, ou quem mora lá, eles utilizam muito essa ponte aérea. Então, acaba que tem aí, como gente do mundo todo, a imigração tá, né? Tem gente do mundo todo que mora em Dubai. Sim. Né? A imigração sempre tá lotada, né? Então, assim, minha experiência é que eu passei 1 hora na fila da imigração, né? Pode ser que você não passe 15 minutos? Pode. Mas Pode algo ser que não tenha né? controle. E assistência no aeroporto, ela te leva para outra fila, para outro tempo de espera, para outro lugar. E para uma outra experiência de forma geral, né? Então, acho que isso é muito bacana mesmo. Eu acho que, assim, nesse caso, eu acho que não é um luxo, porque você está chegando de um voo de 14 horas. Vamos supor que o seu cliente queira fazer tudo direto. Você está chegando de um voo de 4 horas, ou você está indo para um voo de 14 horas, né? Então, ele tem que ter um mínimo, assim, de conforto, né? E, além disso, tem lounge, né? Que você pode aí, né? Tem um comes e bebes, etc. Tem uma estrutura legal, você está de madrugada, né, no aeroporto, nada está aberto, né? Então, são horários aí, nossos horários de voo são meio complicados. Então, eu acho que vale muito a pena. Maravilha, tá? A dica. E aí, os argumentos, né? Os argumentos, isso é bem bacana para ajudar mesmo a convencer. Sim, são os ganchos de venda que a gente chama, né? Então, eu acho que, assim, se o cliente fala, o que é Dubai, né? Que é Oman, né? O que eu vou ver lá? Nunca nem ouvi falar. Assim, ó, você gosta de cultura? Você gosta de natureza? Você gosta de um povo super receptivo? E você gosta de ter segurança? É isso que ele vai encontrar em Oman. Bacana. Né? Então, assim, realmente é uma cultura super preservada, né? E, assim, eu não estou falando mal, tem outras coisas bem interessantes, mas em Dubai a gente tem muito pouca cultura local, né? Como eu falei, nem os Emirados a gente consegue ver. Então, existe esse contraste, né? Você entra em contato com a cultura muito forte, muito presente lá, né? E que eu acho que é bem legal, essa interação com o povo local é muito, muito interessante. E eles são muito orgulhosos disso, né? Então, eles falam muito, eles querem te mostrar, eles querem te falar o que tem, o que não tem. Então, você se sente acolhida, né? Certo. Então, é gostoso, né? E essa natureza, que assim, eu fiquei maravilhosa, eu não tinha a mínima ideia daquela montanha, né? E, enfim, olha que eu eu sabia do Alila, né, do Anantara, mas eu não tinha ideia de como é que era, né? E quando eu falei, meu Deus, é gigantesco, realmente, né? Muito grande. E você fala, tem montanha. Tem montanha. E que montanha? No meio do deserto, né? Se você for ver. E aí, uma coisa que eu esqueci de falar, que também é um ganchinho de venda que eu acho legal. Foi no verão, né? Não pôde em outro momento, foi no verão, lá nos hotéis de montanha, a temperatura é mais baixa. Claro, quando dá altitude. Então, eu estava em 40 graus em Muscat, lá no Alila, por exemplo, chegou a 25. Ai, que bacana. Né? Você acaba aproveitando mais ainda. E durante o inverno, você tem temperaturas aí baixas, né? De 12, 13, né? Então, você já até, juro que tinha até aqueles aquecedorzinhos, sabe? Que bacana. No restaurante, para você ficar ao ar livre. Então, assim, seu cliente está lá, indo no verão, meu Deus do céu, eu preciso tirar ele um pouco daquele calor intenso.
manda ele duas noitezinhas na montanha e vai ficar bom. Além disso, né, praias, o deserto que é super legal, mais exclusivo, né? Tem até mergulho lá, gente. Sim, sim. Né? Isso é uma coisa, acho que é bem interessante, quando a Luísa comentou sobre vir fazer o webinar e tudo. Oman é um destino que você acaba notando cada vez mais na mídia também, sim, né? Então, as pessoas estão cada vez mais interessadas e seja por ser um destino pouco conhecido, seja justamente porque elas estão descobrindo todos esses atrativos, essa natureza, esse contato com o povo. Então, isso é uma coisa que os viajantes cada vez mais estão buscando, né? Eles querem ter essa experiência mesmo. Então, isso acaba sendo realmente um gancho de venda muito poderoso para quem quer alguma coisa diferente, para quem quer sair da mesma coisa, né? Para quem quer combinar, para quem fala, olha, eu quero realmente um destino como um destino ou como uma combinação, né, de destino. Então, nossa, muito obrigada por isso. Tem mais algum outro comentário que você queira fazer? Não, alguma acho outra que eu dica? já falei tudo. Se alguém tiver alguma pergunta, dúvidas, né? Vamos às dúvidas. E se tiver alguma dúvida, quiser fazer alguma pergunta, eu estou com dificuldade para levantar aqui. Vamos ver. Como podemos combinar Dubai e Oman para um casal lua de mel? Eu acho que esse até a Luísa já respondeu. Se vocês tiverem outras dúvidas também, fique à vontade para me mandar no e-mail, não tem problema. Gente que faz isso que ele está falando. Faz Dubai, Maldivas e depois fica algumas noites no Big Bay, por exemplo, né? Para seguir junto, ou fica antes para dar uma descansada, aí fica em Dubai, depois vai para Maldivas, né? Vocês sabem mais do que eu. Sim. Mas tem algumas pessoas que fazem isso sim. Tá. Bom, pelo que eu vi, assistência no aeroporto, custo eu posso levantar depois para passar, não tem problema, até mando para todo mundo essas informações. Mas eu acho que é mais ou menos uns. Bom, melhor não, eu verifico e passo para todo mundo, não tem problema, é mais fácil. Tem alguma outra pergunta por aí? Tá tranquilo. Maravilha. Bom, nós vamos terminar por aqui, então. Em primeiro lugar, agradecer imensamente o tempo de vocês, a disposição de tempo de vocês, a disposição do tempo da Luísa de vir até aqui. Fiquem à vontade para mandar perguntas, se vocês quiserem fazer solicitação de orçamento, podem mandar para o meu e-mail. Se não tiverem meu e-mail, que foi o que eu mandei anteriormente, tem o info@cangaru.com.br também, podem ficar à vontade para mandar. Meu telefone. Sim, não. Você quer passar por aqui ou eu mando pelo e-mail? Eu mando pelo e-mail. Eu mando pelo e-mail, porque assim fica mais fácil de todos vocês terem. Porque se tiver qualquer dúvida também, a Luísa pode responder. Pode me mandar e-mail, me mandar WhatsApp, eu estou à disposição de vocês. Né, vocês também internamente, né? Sim. O pessoal já me manda, mas assim, a gente sempre está em contato com a Cangaru, né? O que vocês precisarem, eu estou à disposição. Maravilha. Muito obrigada a todos, um ótimo dia, a gente vai continuar em contato. Muito obrigada. Tchau, obrigada, Luísa. Eu acho que agora tem.